Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu estou começando agora aqui um projeto de gravar no nosso audiolivro, que acaba virando um videolivro, né? É uma obra do Machado de Assis, que é o nosso grande escritor, segundo a opinião generalizada aí de quem conhece a matéria. Gosto também desse tipo de leitura do Machado de Assis. E no primeiro episódio, eu pretendo ler, as outras obras também um dia, quem sabe, pretendo ler. Eu estou focado agora nos contos de Machado de Assis, principalmente aqueles reunidos num livro chamado Contos Fluminenses. E é esse livro que eu vou ler aqui para vocês, e a gente vai fazendo aquela reflexão que você e eu estamos acostumados, com comentários, enfim, fazer uma leitura bastante bacana, dinâmica, e de modo que você consiga também, a gente consiga fazer uma leitura, e vocês ouvindo e vendo, uma leitura bastante legal. É importante dizer o seguinte, escolhi também primeiro porque eu adoro o Machado de Assis, segundo porque adoro contos, e escolhi em especial esse livro aqui, porque este livro que eu estou lendo, ele não é um livro físico, então você não vai me ver manuseando o livro, é um livro que está na internet, eu baixei o livro só para fazer esse nosso trabalho aqui, da biblioteca de domínio público. Esse livro aqui já é de domínio público, então, portanto, a gente, pelo menos em tese, não terá também problemas com direitos autorais. E eu coloquei aqui um aviso sobre direitos autorais, enfim, se eventualmente alguém se sentir ofendido ou alguma coisa do gênero, eu tiro, não tem problema nenhum, tá? Então só estou querendo fazer essas explicações para a gente poder trabalhar melhor aqui os nossos contos, os contos do Machado de Assis. Então vamos lá. Tomara que dê tudo certo. Contos Fluminenses. Eu não vou ler prólogo, nada, eu já vou direto nos contos, porque eu acho que é isso que interessa para nós todos. O conto que eu vou ler agora, talvez em dois vídeos, não sei ainda, chama-se Miss Dólar. Miss e dólar o dinheiro americano, né? Miss também, M-I-S-S, dólar. E ele é composto, esse conto é composto de um capítulo primeiro e daí vai até o capítulo oitavo. E aí tem o fecho que espero que seja do seu agrado. Vamos lá então? Ó, capítulo primeiro. Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões que encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhes Miss Dollar. Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue, abrindo à flor do rosto dois grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças loiras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare. Deve ser o contraste do rosbife britânico com o que se alimenta a liberdade do Reino Unido. Uma tal Miss Dollar deve ter o poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original. Se souber o português, deve deliciar-se com a leitura dos sonetos de Camões ou os cantos de Gonçalves Dias. Só dando uma situada, se eu não me engano, tudo isso aqui é mais ou menos 1800 e alguma coisa, né, gente? Só para a gente poder ambientar o nosso conto, que ele chama de romance também. Vamos lá. O chá e o leite devem ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e biscoitos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólia, o seu amor um desmaio, a sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. Olha que interessante isso aqui. Mas claro, toda essa descrição, segundo o autor, é se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico. Vamos lá. A figura é poética,
mas não é a heroína do romance. Essa descrição não tem nada a ver com a heroína do romance. Suponhamos que o leitor não é dado a esses devaneios e melancolias. Então imagine-se um leitor diferente. E leitora também. Nesse caso, imagina uma Miss Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez será uma robusta americana, vertendo sangue pelas faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita. Amiga da boa mesa e do bom copo, esta Miss Dollar preferirá um quarto de carneiro a uma página de Longfellow, coisa naturalíssima quando o estômago reclama, e nunca chegará a compreender a poesia do pôr do sol. Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização, isto é, fecunda e ignorante. Já não será do mesmo sentido, então essa segunda descrição é para o leitor assim que, digamos, que não é dado a devaneios e melancolias. Vamos para um terceiro aqui? Já não será do mesmo sentir o leitor que tiver passado a segunda mocidade e vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Miss Dollar, verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas, seria uma boa inglesa de 50 anos, dotada com algumas 1000 libras esterlinas e que, aportando ao Brasil em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, casando com o leitor aludido. Uma tal Miss Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um grande cacho de cabelo grisalho em cada fronte, luvas de renda branca e chapéu de linho em forma de cuia, seriam a última demão deste magnífico tipo de ultramar. Mais esperto que os outros, então 3 tipos de leitores que ele está apresentando a personagem. Mais esperto que os outros, acode um leitor dizendo que a heroína do romance não é e nem foi inglesa, mas brasileira dos 4 costados. E que o nome de Miss Dollar quer simplesmente dizer que a rapariga é rica. A descoberta seria excelente se fosse exata. Infelizmente, nem esta nem as outras são exatas. A Miss Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial perspicácia dos leitores. Miss Dollar é uma cadelinha galga. Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Quer dizer, agora, quando você percebeu que essa Miss Dollar era uma cadelinha, uma cachorrinha, talvez você tenha, perdi a vontade de ler esse romance. Erro manifesto. Miss Dollar, apesar de não ser mais que uma cadelinha galga, teve as honras de ver o seu nome nos papéis públicos antes de entrar para este livro. O Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Olha só o que se publicou lá. Desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem, 30. Acode ao nome de Miss Dollar. Quem a achou e quiser levar à rua de Mata-Cavalos, número reticências, receberá 200 mil réis de recompensa. Miss Dollar tem uma coleira ao pescoço, fechada por um cadeado em que se leem as seguintes palavras: de tout mon corps. Todas as pessoas que sentiam necessidade urgente de 200 mil réis e tiveram a felicidade de ler aquele anúncio,
andaram nesse dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro a ver se davam com a fugitiva Miss Dólar. Galgo, que aparecesse ao longe, era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda essa caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que, no dia em que se apareceu o anúncio, já Miss Dollar estava aboletada na casa de um sujeito morador nos Cajueiros que fazia coleção de cães. Então a Miss Dollar está perdida, mas está na casa de um sujeito, de um cara que faz coleção de cães. Capítulo 2. De 8, capítulo 2 já. Quais as razões que induziram o doutor Mendonça a fazer coleção de cães é coisa que ninguém podia dizer. Então o colecionador de cães que está com a posse de Miss Dollar chama-se doutor Mendonça. Uns queriam que fosse simplesmente paixão por esse símbolo da fidelidade ou do servilismo. Outros pensavam antes que, cheio de profundo desgosto pelos homens, Mendonça achou que era de boa guerra adorar os cães. Fossem quais fossem as razões, o certo é que ninguém possuía mais bonita e variada coleção do que ele. Tinha-os de todas as raças, tamanhos e cores. Cuidava deles como se fossem seus filhos. Se algum lhe morria, ficava melancólico. Quase se pode dizer que, no espírito de Mendonça, o cão pesava tanto como o amor, segundo uma expressão célebre: tirai do mundo o cão e o mundo será um ermo. O leitor superficial conclui daqui que o nosso Mendonça era um homem excêntrico. Não era. Mendonça era um homem como os outros, gostava de cães como outros gostam de flores. Os cães eram as suas rosas e violetas. Cultivava-os com o mesmíssimo esmero. De flores gostava também, mas gostava delas nas plantas em que nasciam. Cortar um jasmim ou prender um canário parecia-lhe idêntico a atentado. Era o doutor Mendonça, homem de seus 34 anos, bem apessoado, maneiras francas e distintas. Tinha se formado em medicina e tratou algum tempo de doentes. A clínica estava já adiantada quando sobreveio uma epidemia na capital. O doutor Mendonça inventou um elixir contra a doença. E tão excelente era o elixir que o autor ganhou um bom par de contos de réis. Agora exercia a medicina como amador. Tinha quanto bastava para si e a família. A família compunha-se dos animais citados acima. Só tinha os animais e ele. Na memorável noite em que se desencaminhou Miss Dollar, voltava Mendonça para casa quando teve a ventura de encontrar a fugitiva no Rocio. A cadelinha entrou a acompanhá-lo e ele, notando que era animal sem dono visível, levou-a consigo para os Cajueiros. Apenas entrou em casa, examinou cuidadosamente a cadelinha. Miss Dollar era realmente um mimo. Tinha as formas delgadas e graciosas da sua fidalga raça. Os olhos castanhos e aveludados pareciam exprimir a mais completa felicidade deste mundo, tão alegres e serenos eram. Mendonça contemplou-a e examinou minuciosamente. Leu o dístico do cadeado que fechava a coleira e convenceu-se finalmente de que a cadelinha era animal de grande estimação da parte de quem quer que fosse dono dela. Se não aparecer o dono, fica comigo, disse ele, entregando Miss Dollar ao moleque encarregado dos cães. Então tinha um menino que cuidava dos cães para ele.
tratou o moleque de dar comida a Miss Dollar enquanto Mendonça planeava um bom futuro à nova hóspede, cuja família devia perpetuar-se na casa. O plano de Mendonça durou o que duram os sonhos, o espaço de uma noite. No dia seguinte, lendo os jornais, viu o anúncio transcrito acima prometendo 200 mil réis a quem entregasse a cadelinha fugitiva. A sua paixão pelos cães deu-lhe a medida da dor que devia sofrer o dono ou dona de Miss Dollar, visto que chegava a oferecer 200 mil réis de gratificação a quem apresentasse a galga. Consequentemente, resolveu restituí-la, com bastante mágoa no coração. Chegou a hesitar por alguns instantes, mas afinal venceram os sentimentos de probidade e compaixão que eram o apanágio daquela alma. E, como se lhe custasse despedir-se do animal, ainda recente na casa, dispôs-se a levá-la ele mesmo, e para esse fim preparou-se. Almoçou e, depois de averiguar bem se Miss Dollar havia feito a mesma operação, saíram ambos de casa com direção a Mata Cavalos, lá no endereço. Naquele tempo, ainda, o Barão do Amazonas não tinha salvo a independência das repúblicas platinas mediante a vitória de Riachuelo, nome com que depois a Câmara Municipal crismou a Rua de Mata Cavalos. Daí mudou o nome, né? A Rua de Mata Cavalos para uma outra, o Barão do Amazonas. Vigorava, portanto, o nome tradicional da rua, que não queria dizer coisa nenhuma de jeito. A casa que tinha o número indicado no anúncio era de bonita aparência e indicava certa abastança nos haveres de quem lá morasse. Antes mesmo de que Mendonça batesse palmas no corredor, já Miss Dollar, reconhecendo os pátrios lares, começava a pular de contente e a soltar uns sons alegres e guturais que, se houvesse entre os cães literatura, deveria ser um hino de ação de graças. Veio um moleque saber quem estava. Mendonça disse que vinha restituir a galga fugitiva, expansão do rosto do moleque que correu a anunciar a boa nova. Miss Dollar, aproveitando uma fresta, precipitou-se pelas escadas acima. Dispunha-se Mendonça a descer, pois estava cumprida a sua tarefa, quando o moleque voltou dizendo-lhe que subisse e entrasse para a sala. Na sala não havia ninguém. Algumas pessoas que têm salas elegantemente dispostas costumam deixar tempo de serem essas admiradas pelas visitas, antes de a virem cumprimentar. Né? Então aqui, segundo a regra da etiqueta, você entrava na sala para poder admirar a sala da pessoa, e aí depois a pessoa, o dono do imóvel, vinha tratar ali do que tinha que tratar. É possível que esse fosse o costume dos donos daquela casa, mas desta vez não se cuidou em semelhante coisa, porque mal o médico entrou pela porta do corredor, surgiu de outra interior uma velha com Miss Dollar nos braços e alegria no rosto. Queira ter a bondade de sentar-se, disse ela, designando uma cadeira a Mendonça. A minha demora é pequena, disse o médico, sentando-se. Vim trazer-lhe a cadelinha que está comigo desde ontem. Não imagina que desassossego causou cá em casa a ausência de Miss Dollar. Imagino, minha senhora. Eu também sou apreciador de cães e se me faltasse um, sentiria profundamente. A sua Miss Dollar... Perdão, interrompeu a velha. Minha não, Miss Dollar não é minha, é de minha sobrinha. Ah, ela aí vem. Mendonça levantou-se justamente quando entrava na sala a sobrinha em questão. Era uma moça que representava 28 anos,
no pleno desenvolvimento de sua beleza, uma dessas mulheres que anunciam velhice tardia e imponente. O vestido de seda escura dava singular realce à cor imensamente branca da sua pele. Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da estatura. O corpinho no vestido cobria-lhe todo o colo, mas adivinha-se por baixo da seda um belo tronco de mármore modelado por escultor divino. Os cabelos castanhos e naturalmente ondeados estavam penteados com essa simplicidade caseira, que é a melhor de todas as modas conhecidas. Ornavam-lhe graciosamente a fronte como uma coroa doada pela natureza. A extrema brancura da pele não tinha o menor tom cor-de-rosa que lhe fizesse harmonia e contraste. A boca era pequena e tinha uma certa expressão imperiosa, mas a grande distinção daquele rosto, aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos. Imaginem duas esmeraldas nadando em leite. Mendonça nunca vira olhos verdes em toda a sua vida. Disseram-lhe que existiam olhos verdes, ele sabia de cor uns versos célebres de Gonçalves Dias, mas até então os olhos verdes eram para ele a mesma coisa que a fênix dos antigos. Um dia, conversando com uns amigos a propósito disto, afirmavam que se alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Por quê? Perguntou-lhe um dos circundantes, admirado. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades dos outros. Eu deixo ao critério do leitor essa singularidade de Mendonça, que de mais a mais é preciosa no sentido de Molière. Capítulo 3. Mendonça cumprimentou respeitosamente a recém-chegada e esta, com um gesto, convidou-o a sentar-se outra vez. Veja, aqui é um romance, né, gente? Então a gente já imagina o que pode acontecer. Agradeço-lhe infinitamente o ter-me restituído este pobre animal que me merece grande estima, disse Margarida, sentando-se. E eu dou graças a Deus por tê-lo achado. Podia ter caído em mãos que não restituíssem. Margarida fez um gesto a Miss Dollar e a cadelinha, saltando do regaço da velha, foi ter com Margarida. Levantou as patas dianteiras e pôs-lhas sobre os joelhos. Margarida e Miss Dollar trocaram um longo olhar de afeto. Durante esse tempo, uma das mãos da moça brincava com uma das orelhas da galga e dava assim lugar a que Mendonça admirasse os seus belíssimos dedos armados com unhas agudíssimas. Mas, conquanto Mendonça tivesse sumo prazer em estar ali, reparou que era esquisita e humilhante a sua demora. Pareceria estar esperando a gratificação. Para escapar a essa interpretação desairosa, sacrificou o prazer da conversa e a contemplação da moça. Levantou-se dizendo: a minha missão está cumprida. Mas, interrompeu a velha, Mendonça compreendeu a ameaça da interrupção da velha. A alegria, disse ele, que restitui a esta casa é a maior recompensa que eu podia ambicionar. Agora, peço-lhes licença. Quer dizer, ele disse que não, assim, em poucas palavras, que não tem problema, não precisa ser pago por isso. As duas senhoras compreenderam a intenção de Mendonça. A moça pagou-lhe a cortesia com um sorriso. E a velha, reunindo no pulso quantas forças ainda lhe restavam pelo corpo todo, apertou com amizade a mão do rapaz. Mendonça saiu impressionado pela interessante Margarida.
Notava-lhe principalmente, além da beleza, que era de primeira água, certa severidade triste no olhar e nos modos. Se aquilo era caráter da moça, dava-se bem com a índole de médico. Se era resultado de algum episódio da vida, era uma página do romance que devia ser decifrada por olhos hábeis. A falar verdade, o único defeito que Mendonça lhe achou foi a cor dos olhos. Não porque a cor fosse feia, mas porque ele tinha prevenção contra olhos verdes. A prevenção, cumpre dizê-lo, era mais literária que outra coisa. Mendonça apegava-se à frase que uma vez proferira e foi acima citada. A frase é que produziu a prevenção, que ele está falando que o mar é perigoso, assim como os olhos também são perigosos. Não mo acusem de chofre. Mendonça era homem inteligente, instruído e dotado de bom senso. Tinha, além disso, grande tendência para as afeições românticas. Mas apesar disso, lá tinha calcanhar o nosso Aquiles. Era homem como os outros. Outros Aquiles andam por aí, que são da cabeça aos pés um imenso calcanhar. O ponto vulnerável de Mendonça era esse. O amor de uma frase era capaz de violentar-lhe afetos. Sacrificava uma situação a um período arredondado. Referindo a um amigo o episódio da Galg e a entrevista com Margarida, Mendonça disse que poderia vir a gostar dela se não tivesse olhos verdes. O amigo riu com um certo ar de sarcasmo. Mas, doutor, disse-lhe ele, não compreendo essa prevenção. Eu ouço até dizer que os olhos verdes são de ordinário núncios de boa alma, além de que a cor dos olhos não vale nada. A questão é a expressão deles. Podem ser azuis, como o céu, e pérfidos como o mar. A observação desse amigo anônimo tinha a vantagem de ser tão poética como a de Mendonça. Por isso abalou profundamente o ânimo do médico. Não ficou este como o asno de Buridan entre a selha d'água e a quarta de cevada. O asno hesitaria. Mendonça não hesitou. Acudiu-lhe de pronto a lição do casuísta Sánchez e das suas opiniões tomou a que pareceu provável, a que lhe pareceu provável. Algum leitor grave achará pueril essa circunstância dos olhos verdes e essa controvérsia sobre a qualidade provável deles. Provará com isso que tem pouca prática do mundo. Os almanaques pitorescos citam até a saciedade 1000 excentricidades e senões dos grandes varões que a humanidade admira, já por instruídos nas letras, já por valentes nas armas. E nem por isso deixáramos de admirar estes mesmos varões. Não queira o leitor abrir uma exceção só para encaixar nela o nosso doutor. Aceitemo-lo com os seus ridículos, quem não os tem? O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela entra no mar da vida. Algumas fazem toda a navegação sem outra espécie de carregamento. Para compensar essas fraquezas, já disse que Mendonça tinha qualidades não vulgares. Adotando a opinião que lhe pareceu mais provável, que foi a do amigo, Mendonça disse consigo que nas mãos de Margarida estava talvez a chave do seu futuro. Né? Ideou nesse sentido um plano de felicidade. Uma casa num ermo, olhando para o mar, ao lado do ocidente, a fim de poder assistir ao espetáculo do pôr do sol. Margarida e ele, unidos pelo amor e pela igreja, beberiam ali, gota a gota, a taça inteira da celeste felicidade. O sonho de Mendonça continha outras particularidades que seria ocioso mencionar aqui. Mendonça pensou nisto alguns dias.
chegou a passar algumas vezes por mata-cavalos, mas tão infeliz que nunca viu Margarida nem a tia. Afinal, desistiu da empresa e voltou aos cães. A coleção de cães era uma verdadeira galeria de homens ilustres. O mais estimado deles chamava-se Diógenes. Havia um galgo que acudia ao nome de César, um cão d'água que se chamava Nelson. Cornélia chamava-se uma cadelinha rateira e Calígula um enorme cão de fila, vera efígie do grande monstro que a sociedade romana produziu. Quando se achava entre toda essa gente ilustre, por diferentes títulos, dizia Mendonça que entrava na história. Era assim que se esquecia do resto do mundo. Aqui termina o capítulo 4 e eu quero deixar aqui para retomar o capítulo 5, 6, 7 e 8, então os 4 capítulos seguintes, no próximo episódio, para a gente poder, digamos que, degustar com bastante tranquilidade esse início de conto barra romance, né, um conto mais romanceado, que o Machado de Assis fez e que está numa grande obra chamada Contos Fluminenses. Esse primeiro conto chama-se Miss Dollar. Nós já sabemos que é um cachorrinho, uma cadelinha, que se perdeu e foi restituída à dona, a Margarida, e o nosso amigo que restituiu está, parece-me, apaixonado, com essa ideia toda apaixonado. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, tá certo? Muito obrigado por enquanto, continue firme e forte aí, inscreva-se no canal e dê uma olhada na playlist, tem muitas coisas interessantes aqui a respeito de literatura, filosofia e também de como estudar. Um abraço, obrigado.